Olá, bem-vindo ao estudo da Bíblia, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, ou estudo da Bíblia através da lição, né? A gente está estudando nesse trimestre, o último trimestre do ano, a verdade presente em Deuteronômio, né? Estamos descobrindo um monte de coisas maravilhosas. Bom, não esquece de compartilhar nosso link, tá bom? Compartilhe o nosso link com outras pessoas. A gente está nessa experiência, né? Durante esse trimestre, você tem experimentado. Nós temos já deixado no ar a nossa lição a partir do sábado às 2 da tarde, e você tem a semana inteira para estudar, para compartilhar a lição com outras pessoas, tá? A gente está fazendo essa experiência, depois você conta para a gente se você gostou dela ou não, de ao invés de ter só sexta-noite, sábado de manhã, você poder ter a lição durante a semana toda. Essa semana, lição 6, nós estamos chegando quase na metade do trimestre aqui, já pertinho do fim do ano, né? Nós temos aqui de volta esse grupo simpático, né? O Luciano, que está lá na Nova Semente, como pastor auxiliar, o Lucas Iglesias, que é professor de teologia lá no NASP, e o Andrei Masson, que está na igreja do Jaguaré, aqui na Paulistana, né? Um grupo muito querido aí, já estão com a gente há algum tempo. Bem-vindo aí, pessoal. Muito bem-vindos. Que nação há tão grande? Quem vai introduzir essa lição para nós? Acho que é o Lucas, né, Lucas? Começa aí com o sábado e o domingo, é isso? Acho que está comigo, Acho que comigo. Tá com o Andrei? Se é, Então tá vamos lá, comigo, Andrei. eu não sei. Então é contigo, Andrei. A gente está caminhando já no livro de Deuteronômios, enfim, né? E agora a gente chega num momento bem especial, que é o capítulo 4 de Deuteronômio. Especificamente, essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho dentro desse caminho aí. Mas a lição de sábado ela traz para a gente uma sinopse, né, daquilo que a gente vai conversar na semana. E eu queria destacar 3 pontos, que os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio, eles são praticamente um rememorar da história de Israel. Especialmente, não só para lembrar o povo da história, aquela geração da sua história, da sua tradição, mas especialmente para revelar, através dessa história, um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus de amor, graça e cumpridor das suas promessas. Então, mais uma vez, as promessas, ou seja, os tratos, as alianças, os votos, eles são trazidos à tona nesses primeiros capítulos de Deuteronômio. E aí, basicamente por 3 razões. E esse é um processo bem curioso da gente, se a gente pode criar um passo a passo, isso é importante estar sempre dentro da nossa mente. Primeiro, Deus lembra o que ele fez. Então, através de Moisés, Deus está falando com o povo e ele narra aquela história para lembrar, olha o que eu fiz por vocês. Então ele lembra os feitos, os grandiosos feitos de Deus pelo povo de Israel. Depois, ele lembra que esse povo é livre, que já foi escravo, mas que é um povo livre. Então, nesse momento, Deus está falando para um povo livre. Então ele reforça a noção de liberdade do povo, para só então Moisés rememorar para aquele povo a vontade de Deus, ou a lei de Deus. Então o primeiro passo é Deus falando, olha o que eu fiz por vocês, quem eu sou e o que eu fiz por vocês. O segundo é Deus falando assim, vocês são livres. E o terceiro, e só enfim, no terceiro momento, é que ele convida o povo à obediência. Então, esse processo não funciona se você inverter a ordem. A obediência, ela é algo exigido de quem é livre. Só tem condições de obedecer aquele que é livre para fazê-lo, ok? Então, a obediência é uma característica da liberdade, é um resultado da liberdade. Obedecer implica ser livre. Isso é o que os 3 primeiros capítulos e a lição de sábado trazem pra gente. Então, se eu pudesse fazer uma síntese, é isso. E a gente entra no domingo. E aí no domingo tem uma comparação gostosa de fazer também com o Novo Testamento, né? Você tem os 2 primeiros versos de Deuteronômio 4, e nos 2 primeiros versos de Deuteronômio 4, praticamente Deus está dizendo assim, agora o que eu vou falar para vocês é a minha vontade, a minha lei. E vocês não podem fazer uso dela.
nem a mais e nem a menos. Então, nada mais, nada menos pode ser colocado nisso que eu vou dizer, ou nisso que eu vou determinar, ou nisso que eu vou... As palavras que vou proferir agora, elas não podem ser acrescidas e nem subtraídas. E aqui é uma noção muito fundamental. Há, no mundo religioso, uma tentativa de legislar a lei de Deus. E o povo de Israel vai fazer isso em algum momento. A dinâmica do povo de Israel é assim, quando ele desobedece a lei, ou quando ele descumpre, ou quando ele subtrai a lei de Deus, ele fica vulnerável e em algum momento até vassalo. Por outro lado, a reação pendular, e aqui a gente está falando de um pêndulo, né? A relação pendular é, uma vez que fomos escravizados, por exemplo, na Babilônia, porque em algum momento menosprezamos ou diminuímos aquilo que Deus disse, então agora, para evitar que a gente incorra nesse mesmo problema, vamos legislar a mais a lei de Deus. Vamos colocar o famoso cerco em torno da lei. Então, se a lei diz A e que A é pecado, a gente vai criar uma legislação que vai dizer que A1, A2, A3, A4 também é pecado, mesmo que Deus não tenha dito que seja. Então, Deus também está rechaçando essa iniciativa humana de tentar ampliar a lei dele, criando um cerco de proteção em torno da lei, mesmo que seja genuína tentativa de fazer com que o povo seja mais protegido de descumprir a lei. Não sei se fui claro, mas aí a gente deixa isso mais claro em Mateus 15, que eu não vou ler, mas em Mateus 15 a lição menciona, Jesus chega para comer com seus discípulos e ele não lava as mãos. E os líderes religiosos daquele tempo questionam por que os seus discípulos não cumprem a tradição dos profetas, ou a tradição dos escribas, dos anciãos. E aí o próprio Jesus diz que é a tradição dos anciãos que vem a ferir a lei de Deus quando ela legisla para além daquilo que Deus disse. É bem importante lembrar que quando eles se referem à lei dos anciãos, eles estão se referindo à lei oral, ou seja, a lei dos escribas, a lei que não era escrita até então, justamente para não se confundir com a Torá, a lei do período intertestamentário, a lei que foi feita justamente como uma espécie de cerco em torno da lei de proteção para que o povo não incorresse na quebra dos mandamentos. Jesus diz assim, essa lei não me representa, essa lei de vocês são preceito de homens. E ele vai concluir dizendo, em vão me adoram, quando vocês me adoram através dos preceitos das tradições humanas. Então, uma lição importante dessa primeira parte da lição e dos 4 primeiros capítulos do livro de Deuteronômio é a lei de Deus a gente não diminui, mas a lei de Deus a gente também não acrescenta. As duas coisas são igualmente importantes, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande de fazer os dois, tanto de inventar e se basear em tradições, quanto também em diminuir, menosprezar e dar menos importância a ela, né? Deixar a lei com um tamanho bem pequenininho. O meio termo, o ideal, ele só pode ser conseguido quando o Espírito guia a gente, sabe? Porque não é fácil. Se o Espírito não está na gente, se a gente não tem comunhão, se a gente não busca Deus, facilmente a gente cai para os extremos, né? Tanto minimizando a lei e a importância dela, quanto se guiando por tradições. Segunda-feira, Baal Peor, ou Peor, como é que fala isso aqui? Mas é o Baal Peor. Bom, não sei. Tá bom. Também não sei não, pastor Fernando. Vou utilizar esse Baal Peor aí, que eu gostei. Além do Deuteronômio 4, eu vou ler aqui o verso 3 e 4, e aí eu dou um contexto aqui melhor. Olha, com seus próprios olhos... Melhor ou pior? Desculpa, é que eu não podia perder a piada. Deixa eu sair aqui, deixa eu Voltando desligar minha câmera. Gente, valeu. Com os seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois o Senhor, o seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Então, esse texto aqui, na verdade, é um resuminho só do que acontece em Números 25, né? A famosa história de Finéias. É uma história bem violenta, né?
ainda mais nós hoje, né, leitores modernos, com a sensibilidade moderna, quando a gente olha para um texto assim, recheado de violência, a nossa tendência é meio que, não vou nem ler isso daqui, não quero nem entender o que está acontecendo, né? Mas é interessante a gente lembrar que Deuteronômio, assim como o que acontece em Números, Êxodo, tem um plano de fundo da aliança, né? E a aliança no mundo antigo era um negócio muito, muito sério. Inclusive, quando o povo de Israel faz uma aliança com Deus no Monte Sinai, lá no capítulo 24 de Êxodo, tem um ato simbólico, mas que eu vou utilizar aqui como exemplo, só para a gente entender um pouquinho do que significava um relacionamento de aliança no mundo antigo e que Deus tenta adaptar para a aliança entre ele e o seu povo. Então, você tinha a morte de um animal, e lá em Êxodo 24 você tem alguns animais que são sacrificados, e Moisés, então, ele separa uma porção do sangue, e ele asperge, né, sobre o povo e sobre o livro da lei. E esse ato simbólico, ele tinha um significado, né, que é basicamente o seguinte: ao povo aceitar fazer parte dessa aliança, sabendo de todas as implicações que envolviam, eles estão dizendo, olha, esse é um pacto que a gente faz com a nossa vida. E esse sangue sobre nós representa que, se nós não cumprirmos a aliança, a gente entende que a gente deve morrer. Então, a seriedade é muito grande. E Deus, ele sabe disso, por isso que ele coloca o santuário, o simbolismo do santuário como um modo de substituição, e etc, etc. Mas o que acontece ali em Números 25 é uma quebra da aliança. O povo de Israel, nessa jornada pelo deserto, eles passam entre os moabitas e eles começam a se relacionar com as mulheres moabitas, a comer dos sacrifícios que eles ofereciam e a participar do culto, adorando os deuses deles. E a gente lembra muito bem que, dentro de um contexto de aliança, Deus dá os 10 mandamentos, e o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, era a quebra do primeiro princípio. Eles estavam desvalidando tudo o que está acontecendo. Então, a gente tem esse episódio muito triste na história do povo de Israel, nessa trajetória pelo deserto, mas que reflete a importância e a seriedade que era manter-se fiel aos termos dessa aliança. Deus, ele... Claro, tem muita coisa que a gente poderia pensar sobre o porquê não adorar outros deuses, né? Mas eu vou utilizar aqui um outro exemplo, que é anterior, inclusive, a Números, né? Que é o caso de Êxodo 32, quando o povo constrói um bezerro de ouro. E ali a gente já consegue perceber um pouquinho o que a idolatria causa no povo de Israel. E eles constroem um bezerro de ouro enquanto Moisés está recebendo as tábuas. Eu acho que essa história é bem conhecida por todos nós. E quando eles constroem o bezerro de ouro, eles dizem, né? Olha aqui, Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Então, a gente já tem um problema muito grande aqui. Eles fazem uma releitura da história, da própria história, de uma maneira equivocada. Eles esquecem totalmente quem é Deus e o que Deus fez com eles e da aliança no qual eles estavam envolvidos. Então, a idolatria, basicamente, confunde a visão do povo de Israel e faz eles esquecerem quem Deus é, quem eles eram e qual era o objetivo deles estarem num relacionamento com Deus. Então, estou trazendo aqui esse contexto só para a gente se aproximar um pouquinho melhor do que era, para aquela época, a transgressão da aliança. É claro que a violência não se justifica, não é meu objetivo fazer isso aqui agora, mas, ao mesmo tempo, a gente considerar isso com honestidade na hora da gente ler esses textos que são difíceis, né? Para nós, hoje, no século XXI, mas que, ainda assim, tem significado e tem coisas importantes para a gente tirar de lição. Eu percebo assim que no Antigo Testamento, né, aqui um dos pecados mais detestáveis para Deus era a idolatria, né? E como é que a gente pode... Porque assim, a palavra ela ganha um significado importante, é por isso que aqui a lição diz assim, a verdade presente em Deuteronômio, né? Quando isso é aplicado para nós. Nos dias de hoje, o que vocês diriam que seria equivalente à idolatria, né? Porque aqui vai dizendo que eles cederam, né, no pecado sexual, né, e depois também espiritualmente, ou junto as duas coisas. Quando você cede no físico, você cede no espírito também e tal. O que seria idolatria hoje? Se fosse para definir assim, de uma forma simplista, pastor Fernando, e principalmente voltando aí para o primeiro dos 10 mandamentos, é lealdade exclusiva a Deus. Nada pode ocupar o nosso coração, a nossa vida não deve estar devota a nenhuma outra coisa, ou pessoa, ou sensação,
a não ser estar num relacionamento com Deus, né? Esse é o princípio de tudo. É o que ocupa o primeiro lugar do seu coração. É isso, né? Isso, é isso aí. Legal. Então, alguém tem mais algum comentário em cima aqui da segunda, Baal Peor? E vamos para a terça-feira, como é que é? A terça-feira ela está totalmente relacionada ao episódio de Baal Peor, né? Mas a ênfase dela está relacionada aos fiéis, aos que restaram, né? Aos que permaneceram. O texto fala que, como eu acabei de mencionar, né? Sobram os que foram fiéis, né? Por quê? Porque eles se apegaram a Deus, né? E até eu gostei bastante, e foi coincidência, mas caiu esse dia aqui onde o autor da lição dá uma ênfase numa palavra hebraica que é a palavra davak, que é apegar-se. E é muito legal esse texto aqui de Deuteronômio quando a gente relaciona ele com Jeremias 13. O que tem a ver? Jeremias 13 vai ter um relato de uma ação simbólica do profeta Jeremias. Então, para quem faz ideia do que é uma ação simbólica, né? Mas suspeita, os profetas têm vários pedidos bizarros divinos para que eles executem performances, né? Uma espécie de teatro de rua, onde eles vão ensinar algo que não seja simplesmente verbal, né? Através de palavras, mas às vezes com gestual, com objetos e etc. Lá em Jeremias 13, Jeremias é pedido para Jeremias que ele compre um cinto de linho. E ele tem que comprar um cinto de linho e Deus fala, Jeremias, existe todo um padrão dos relatos de ação simbólica, né? E Deus fala para Jeremias, pega esse cinto de linho, leva até o Eufrates, né? Vai ter uma discussão enorme se é o Eufrates ou não, porque era longe demais, né? Mas a questão é que ele tem que levar até o rio e esconder esse cinto de linho que ele acaba de comprar lá nesse rio e deixar escondido numa fenda de uma rocha. E depois de um tempo, Deus fala, agora você vai lá buscar. E daí lá em Jeremias 13, diz assim, né? Versículo 7. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. E daí vem a etapa final do relato da ação simbólica, que é a interpretação. Versículo 9 vai interpretar e vai dizer, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração, vai ser como esse cinto, que não presta para nada. E daí o versículo 11, que é o central, fala assim, por quê? Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. E a palavra apegar é davak, né? Então é muito legal ele falar, da mesma maneira com que o cinto está apegado à cintura de um homem, eu fiz com que Israel se apegasse a mim. Só que assim, um cinto distante da cintura do homem, ele apodrece, e sabe qual que é a validade dele? Nenhuma. Não presta para nada, diz o texto. E é o que ele fala na sequência, né? Ele fala, diz o Senhor para que fossem o final, né? Por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Então, não querer ouvir é sinônimo de distanciamento do cinto do corpo, né? O cinto se distancia do corpo por não ouvir a voz de Deus. E isso dificulta com que o povo seja para Deus por povo, nome, louvor e glória. Curiosamente, essa combinação dessas 4 palavras também só aparece num outro livro da Bíblia, além de Jeremias, que é Deuteronômio. Então, claramente, Jeremias, ele está, obviamente, a pedido de Deus, né, fazendo uma performance que envolve lembrar completamente da aliança que Deus faz com o povo. E isso é a essência do papel do profeta, né? Lembrar do combinado. Ó, você lembra que vocês combinaram isso? E aqui eu estou mostrando, vocês distantes, não apegados a Deus, não valem para nada, né? E vai reforçar o que a gente falou lá na primeira lição, né? Que é o quê? Vocês são escolhidos não porque vocês são bons, tanto é que distante de mim, vocês não valem nada, não vão prestar para nada. É justamente por estarem associados ou apegados a mim que vocês têm algum valor. O valor de vocês é o valor que eu transmito, né? Transfiro para vocês.
E essa é a ênfase aqui, né? Os que sobram são aqueles que se apegam em outras palavras, né? Usando Jeremias e também Deuteronômio. Aqueles que ouvem as palavras, né? E claramente, né? Ouvir, não só em Deuteronômio, principalmente em Deuteronômio, mas na língua hebraica, ouvir é sinônimo de obedecer. Então, você se distancia quando você não obedece, não ouve e assim por diante. E essa é o que acontece com os infiéis, né? Os infiéis no episódio de Baal Peor. De novo, é um episódio específico, tem um contexto específico, de um povo com uma mentalidade específica, né? E é muito fácil a gente ler o episódio e julgar a partir de uma outra realidade completamente anacrônica, que foi o que o Luciano falou, né? Mas o que acontece aqui é isso. O povo que se distancia tem fim. O que não se distancia e se apega tem vida. Fica para mim uma mensagem assim bem clara, né? De tipo assim, em termos de salvação, não tem um meio termo, né? A gente vive numa época de muita relativização, não é verdade? Tudo é relativizado, né? E a gente corre esse risco, né? Ou de vender barato a religião ou de vender muito caro a religião ou a salvação. Não a religião, a salvação, né? É por isso que a gente não pode se distanciar do que não pode acrescentar nem tirar nada, né? E aqui a gente vê que, como você falou, né? O que se apega, ele tem valor, o que não se apega não tem valor, né? Aquele que fica junto de Deus é salvo e o outro se perde, né? Não tem um meio termo. Isso aqui acho que é uma mensagem forte também que esse texto dá para a gente, né? Vamos lá para quarta-feira? Se alguém quiser comentar alguma coisa a mais, mas vamos rumando para quarta-feira. O comentário, apesar de parecer uma frase feita, e mas em cima disso, para engatar a quarta aqui também, é que realmente o acesso ao céu é muito caro, mas a boa notícia é que já está pago, né? E que cabe a nós o apego a esse que é o nosso fiador, né? Como diz o Vendem, a salvação não custa nada, mas custa tudo que você tem, que é o seu coração, né? Exato. Mas coube a mim fazer um comentário a respeito da quarta-feira, que talvez seja o coração, de fato, da lição dessa semana, que é quando traz justamente a expressão que dá título à semana. E eu confesso que eu tenho um carinho enorme por esse texto, por isso eu vou também mais uma vez lê-lo, que está em Deuteronômio 4, verso 5 em diante, diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. A primeira impressão ao lermos a palavra juízo é sempre uma ideia de previsão punitiva moral, ou seja, a consequência para a conduta desviante. Mas o mais curioso é que a gente vai ver, especialmente aqui no livro de Deuteronômio, que a justiça a qual se refere é uma justiça relacional, é uma justiça que tem que ver com o coletivo, ou seja, é a promoção de uma justiça social. Os estatutos que Deus apresenta depois através de Moisés são estatutos para uma nação que vai viver ou vai tentar viver num esquema de justiça social muito sofisticado, especialmente para aquela época. E ele continua dizendo assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Curioso que o que vai chamar a atenção do povo em relação à nação de Israel é o fato de eles terem políticas públicas de promoção da justiça social. E Moisés continua: pois que grande nação há que tem a Deus e estão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que eu vos proponho? A ideia de um Deus que se preocupou em construir uma nação que seria reconhecida pela sua especialmente justiça. E mais uma vez, insisto, justiça aqui na concepção de justiça coletiva, de justiça relacional ou de justiça social. E a gente vai ter em Deuteronômio, eu quero destacar e aproveitar que a lição dá essa oportunidade, destacar pelo menos 3 leis
que caracterizam esse senso de justiça dessa nação, que poderiam ser muito bem colocadas como a economia divina. E por economia aqui não estou dando sentido moderno de economia com caráter meramente financeiro, mas economia com aquele conceito pré-moderno de ideia de governo, ou seja, o governo divino. O governo divino se baseava nessa promoção de justiça. E ele vai dizer assim, ou melhor, e vou destacar aqui 3 leis. A primeira delas em Deuteronômio 15, que é conhecida como a lei da liberdade, e aí Luciano e Lucas podem me ajudar ou me corrigir se necessário, mas a lei da libertação, que era a ideia de que se o pobre precisa, você tem que dar. Se há necessidade, se há necessitados, você é constrangido a ajudar. Mas você tem 7 anos para cobrar. E se em 7 anos ele não pagar, joga na conta do Abreu, porque se ele não pagar nem eu, essa é a lógica da lei da libertação. Você não vai mais cobrar, você vai perdoar a dívida. Olha que conceito de assistencialismo, inclusive econômico. E a gente tem isso dito aqui, e tem um verso que dá um destaque em Deuteronômio 15, que é a qual o texto que eu estou me referindo. Em Deuteronômio 15, verso diz assim, do 1 ao 4. Ao fim de cada 7 anos fará remissão, que seria a lei da remissão. Esse, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Ou seja, caducou. A dívida caduca. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás. Por uma razão. Verso 4. Preocupação de Deus. Preocupação do coração de Deus. Verso 4. Para que entre ti não haja pobres, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. E no verso 7 a 8, ele vai dizer assim, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhes abrirá de toda a mão e lhes emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Ou seja, se você não ajudar o pobre, e se mais do que isso, chegando perto do 7º ano, você ainda ficar incomodado que ele não te pagou, cuidado, porque se ele reclamar de ti para mim, você vai estar em pecado. É porque assim, André, só fazendo uma observação, Pois esse não. 7º ano não era 7 anos depois que você emprestava o dinheiro. Era uma data fixa, né? Então, pode ser que a pessoa pedisse o dinheiro 1 ano antes do 7º ano. Então, aí a pessoa, peraí, mas... Aí eu tenho que perdoar a dívida e tal. Mas Deus estava dizendo exatamente assim, olha, sempre que você tiver, eu der para você o dinheiro, e você tiver o dinheiro e tiver condição de emprestar, mesmo que o outro não te pague, faz isso, porque eu estou estimulando você a fazer isso. Ou seja, de toda forma, ele tinha um prazo, o máximo de um prazo seria o intervalo dos 7 anos. Né? Se ele empresta 1 ano antes, ele vai ter 1 ano. A segunda lei é a lei da respingadura. E aí eu não vou mencionar os textos, mas a ideia é de que você não vai explorar todo o seu recurso. Você vai deixar migalhas para os pobres também. E um terceiro que você vai encontrar em Levíticos, a lei do jubileu, que vai ter uma implicação muito profunda com a ideia da propriedade privada, mas também é conhecido de todos. A ideia dessa nação, que é uma nação tão grande, é uma nação que busca a promoção da justiça social, e é uma nação que entende que o recurso não pertence a mim, mas o recurso pertence ao Senhor. E aqui entra a lógica da bênção da Abraão. A lógica da bênção, você vai ser bênção, né? A lógica da bênção funciona assim. Tudo aquilo que você estiver disposto a compartilhar, Deus estará disposto a multiplicar. Então, a lógica do milagre dos pães, que Jesus realiza lá no Novo Testamento, o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que ele tinha, não alimentaria a multidão. Mas o menino está disposto a compartilhar o pouco que ele tem. E a partir do momento que ele se dispõe a compartilhar o pouco que ele tem, Deus está disposto a multiplicar aquilo que você se dispôs a compartilhar. Então a ideia de que Israel era uma nação reconhecida entre os seus, como uma nação que
preocupava-se com os estatutos de Deus e com a sua justiça. E a sua justiça era revelada também nessas leis de promoção da justiça social. Isso é cativante, porque a gente não precisa de ideologias políticas para defender isso. Basta nos recorrer à visão de mundo judaico-cristã tão presente no nosso coração. Passando aqui para quinta-feira, né, mas fazendo um comentário, sempre vale muito a pena quando a gente aplica a nós mesmos, né? Vale sim a pergunta para nós, né? O quanto nós estamos separando para doar, né? Essa coisa de dizer assim, olha, não colhe tudo, deixa um pouco, um sobejo para as pessoas que precisam, ela também poderia ser aplicada. Não gasta tudo, né, que você ganha, não fica endividado assim a ponto de você não poder compartilhar com os outros, né? Deus chama a gente sim para doar para Ele, né? E chama a gente para doar para o próximo também. É um chamado para a gente, porque pregar a justiça social é muito legal, mas as pessoas não estão ouvindo mais não, sabe? Levantar bandeira, a gente pode até achar que é difícil, mas é fácil, o difícil mesmo é fazer, né? É eu colocar essa coisa aqui em prática na minha vida. Não precisa ser exatamente a mesma lei, mas o princípio dessa lei, ela tem que valer na minha vida, né? O quanto que eu me disponho a ajudar as outras pessoas, né? Vamos lá, quinta-feira, a sabedoria e o entendimento. Boa. O André já mencionou ali um pouquinho desses versos, eu vou só terminar esse trechinho que ele começou, tem tudo a ver com a parte de quinta-feira também. No verso 6 até o verso 8, eu vou reler aqui. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? E a gente tem aqui essas duas palavrinhas, né? Sabedoria e entendimento. E quanto a gente busca por isso, né? Para ter um bom entendimento e sabedoria para viver uma vida boa. E isso me recorre ao que significa, de fato, ter sabedoria, né? Quando a gente vai lá para o início do livro de Provérbios, que é basicamente o texto mais procurado quando as pessoas precisam tomar alguma decisão, né? E tudo mais. E quando a gente abre ali, a gente já tem um pouquinho da noção de como a Bíblia vê sabedoria. Talvez hoje, na nossa cultura, sabedoria é você ter uma estante cheia de livros, né? Você apresentar no final do ano uma lista de 60 livros que você leu, uma pessoa que se tornou próspera. A gente tende a linkar essas coisas, né? As titulações acadêmicas, mas na Bíblia a sabedoria está muito mais ligada ao chão da vida mesmo, a prática de uma boa vida. E olha só como começa o livro de Provérbios. Capítulo 1, e eu vou ler os 4 primeiros versos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Ou seja, a sabedoria do qual o livro de Provérbios está preocupado é com uma vida ética, uma vida boa. E no verso 7 a gente tem o famoso verso, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E a sabedoria bíblica não tem como desconsiderar, né? Ou para nós que queremos ser sábios, não tem como a gente desconsiderar o Senhor. Porque se a gente quer viver uma vida boa, a gente precisa procurar aquilo que é bom. E na Bíblia só tem uma pessoa, né, que é capaz de discernir entre o bem e o mal. E esse alguém é Deus. E a sabedoria na Bíblia tem muito a ver com esse discernimento que a gente aprende de Deus, mas que não é nosso. Então, é uma constante submissão à vontade de Deus, na procura pela vontade de Deus, na qual a pessoa encontra prazer, no qual a pessoa encontra felicidade, alegria, porque ela passa a desfrutar de uma vida boa. Isso não significa que só coisas boas irão acontecer a ela, mas ela vai conseguir viver uma vida, na minha opinião, com mais significado. De ter certeza de que aquilo que ela está fazendo, em que direção ela tá apontando para a sua vida, ou para onde ela está direcionando a sua vida, é um caminho mais significativo, porque é um caminho de justiça, é um caminho de bondade, é um caminho de misericórdia, é um caminho que reflete os atributos do próprio Deus. É o caminho que leva aquilo que é bom, é o caminho da vida. Então,
Eu acho que a gente precisa ter isso em mente quando a gente está na nossa busca pessoal por sabedoria. E eu acredito que isso também faz parte do que Deus queria transmitir para o povo de Israel. A sabedoria deve nos fazer pessoas mais parecidas com Deus, e não pessoas independentes dele, né? Pessoas que agora apontam caminhos diferentes do da palavra ou coisas assim. Submissão constante a Deus e a procura por viver bem, viver uma boa vida, uma vida pautada naquilo que realmente importa. Luciano, eu gostei demais daquilo que você falou, né? Porque a gente vive num tempo muito icônico, né? E você que é professor aí da escola sabatina, né? Você está dentro da igreja, nós todos estamos dentro da igreja, né? Convivendo com as pessoas, e cada vez mais pessoas admiram os sábios desse mundo, né? E deixam de lado a sabedoria de Deus, né? Talvez porque as pessoas costumam olhar muito para os problemas dos seguidores de Jesus, que somos todos nós, né? Infelizmente, nós não representamos bem a Deus e a Jesus como cristãos, né? E aí ficamos olhando um para a vida do outro e tal, mas a sabedoria de Deus jamais ela pode ser nem desprezada e nem colocada em segundo lugar em relação à sabedoria humana, né? Que é só um parco reflexo daquilo que Deus coloca na sua palavra, né? Por isso que quanto mais a gente se aproxima de Deus, né? Mais amadurecimento a gente vai tendo, mais humildade. E eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu noto muito que algumas pessoas que estudam muito, elas elegem algumas pessoas como esse aí tem para contribuir comigo, né? E alguns outros que eles já classificam assim, não, aquele ali, não vou perder tempo de ouvir esse aquele ali, não tem nada para contribuir comigo, né? E isso Deus ensina a gente, não só pela palavra, mas de muitas maneiras e pelas pessoas também, né? E as pessoas simples têm muito para ensinar, e nós temos muito a aprender com todo tipo de pessoa, né? De qualquer, sabe, porque é muito, às vezes é até muito assim romântico, dizer, não, mas eu daria atenção para um pobrezinho, uma senhora, mas às vezes não é o pobrezinho, sabe, é aquele que é teu colega, está um pouquinho assim, o conhecimento dele não está no nível do teu, mas você já despreza. É interessante porque eu mesmo tenho promovido, né, alguns cursos algumas vezes e tal, e com coisa muito boa, mas a gente vê que muita gente, parece que as pessoas olham e dizem assim, mas isso aí não tem muito para contribuir comigo. E eu vejo que a gente deixa de aprender muito, né? A gente deixa de aprender com a sabedoria do outro, com aquilo que Deus tem dado para o outro. A gente tem que tomar bastante cuidado ao selecionar e colocar um selo, mas estamos dizendo assim, esse aqui tem para me ensinar e aquele não tem para me ensinar, né? Essa sabedoria vem de todos os lugares. Não, eu só ia complementar, gostei muito disso que você falou, porque se a sabedoria realmente está atrelada à boa vida, né, à experiência de viver bem, então todas as pessoas realmente têm algo a nos ensinar, né? Porque cada uma tem a sua própria experiência e tem o seu aprendizado. A gente nunca vai ser outra pessoa, a gente não tem a experiência de todas as pessoas, mas a gente tem ouvidos para ouvir, né? E quando a gente para e ouve as outras pessoas, a experiência que elas têm, a gente tende a ser pessoas mais sábias, vamos dizer assim, num parâmetro bíblico, né? Porque a gente entende como aquela pessoa vive, as experiências que a formaram, como ela lidou com as coisas, e a gente empresta essa sabedoria que a gente não teve a experiência, mas de ouvir atentamente agora pode se tornar nosso conhecimento também, né? Parte do nosso crescimento. É verdade, eu vejo assim, por exemplo, antigamente, né? Quando os músicos começaram a se proliferar, então você ia numa igreja para cantar, aquilo enchia e tal, e aí as igrejas, não, agora tinha igreja que vivia só de fazer programação, e de repente as pessoas se cansaram daquilo, e aí não existe nada o que satisfaça as pessoas, porque elas querem sempre o mais e o melhor. É como sermão, né? Quem vai estar na escala de pregação? Aí eu vou ouvir. Não, então não vou ouvir. E hoje na internet, né? Não vou mais na igreja, sabe por quê? Eu fico aqui e eu assisto o culto depois. Eu assisto 3 sermões no sábado, não preciso nem estar lá, né? E eu quero só
aqueles que têm mais conhecimento, ou que têm um perfil que me agrada. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que está aprendendo dentro daquele menu que a gente escolheu, sabe? Quer dizer, eu vou me alimentar só daquilo que eu escolhi. Deus tem coisas para falar para nós através de pessoas que são diferentes de nós, né? E a gente tem que estar aberto para ouvir o que Deus fala através das pessoas que são diferentes ou que têm menos grau de instrução, mas que muitas vezes têm até mais sabedoria do que a gente, né? Não tem tanto conhecimento, mas tem sabedoria. Gente, vamos encerrando nossa lição. 3 últimas frases de vocês aí, fazendo uma síntese. O que vocês têm para dizer para nós? Lucas, você que ficou mais quietinho hoje aí? Eu queria enfatizar um outro. Foi bastante falado sobre o aspecto dos juízos e estatutos desse capítulo, mas no mesmo trecho, né, uma das coisas que surpreende os outros povos é que nação que tem deuses tão chegados a si como o Senhor, que todas as vezes que o invocamos, ele ouve, né? Isso para a gente é algo comum, mas é interessante a surpresa em relação a isso, né, para a gente. Porque diferente dos outros deuses que a gente tem conhecimento antigos, né, em volta de Israel, em Canaã, o Deus bíblico, o laço, vamos colocar assim, né, o laço entre Israel e Deus não é só legal, mas é emocional, né? E isso é revolucionário, né? Deus se preocupar, Deus ouvir, estar atento, né? E essa preocupação se desdobra nas leis dele, né? Obviamente. Mas isso também é revolucionário. E é incrível, né? Porque naquela época Jesus habitava ali no santuário, né? E depois, quando Jesus vem, puxa, ele dorme com os discípulos, acorda com eles, viaja com eles, chegado mesmo, né? Relacionamento muito chegado. André. Eu acho que eu destacaria disso que a gente estudou, que fala sobre essa grande nação, é que ainda hoje, nos nossos dias, a gente pode perceber uma distinção de 2 maneiras de viver, né? De 2 lógicas de vida. O reino de César, que tem uma lógica que nos domina culturalmente, nos domina o dia a dia, o cotidiano, e a lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus tem que ver com essas questões que a gente passou nessa semana, né? Com lembrar quem ele é, como ele nos fez chegar até aqui, os grandes feitos que foram realizados por ele, como ele cumpriu suas promessas até agora, que ele cumprirá, e aí um chamado a andar de acordo com a vontade dele, na lógica do reino dele, ou seja, de obediência irrestrita aos estatutos dele e aos juízos dele. E isso é caminhar por um caminho que foge do legalismo, mas também foge do antinomismo, né? Que seria a rejeição completa dos seus estatutos, da sua vontade, da sua lei. É uma caminhada de menosprezo à lei de Deus, é um caminho ruim, e o caminho também de entender que eu faço para uma tentativa meritocrática de obedecer para merecer a recompensa final, que seria uma espécie de uma característica do legalismo, também é ruim. Mas a gente tem, uma última fala, a tendência de se equivocar quando a gente caracteriza ou taxa as pessoas de legalistas. A gente costuma chamar de legalistas pessoas que não são legalistas. A gente costuma chamar de legalistas alguns bons, fiéis cristãos que se esforçam em cumprir os estatutos de Deus e a sua lei, que tentam andar e conformar a sua vida à vontade dele de forma irrestrita, da melhor maneira que podem e conseguem. Estes não são legalistas, esses estão fazendo aquilo que Deus espera que cada um de nós façamos, que é obediência irrestrita à sua vontade. Então, essa é a lógica do reino de Deus que a gente pode viver hoje e que é um privilégio enorme e que ele caminha com a gente, né? Ele se achega a nós, anda com a gente e eu acho que se a gente viver nessa lógica, a gente vai conseguir chamar a atenção de mais pessoas que estão estressadas na lógica do reino de César a quererem caminhar com a gente na lógica do reino de Deus. Amém. Luciano? Acho que a importância de ouvir, né? Em hebraico, essa palavra shema, ela tem 2 traduções, né? Possíveis. Ouvir e obedecer, porque só ouve de verdade aquele que age como quem ouve. E essa sabedoria aqui, ela não vai se tornar real só acumulando, né? Saber dizer em qual texto está tal coisa, mas é vivendo mesmo.
é agindo como quem ouviu, é construindo a nossa casa sobre a rocha, que é ouvir e praticar aquilo que a gente tem recebido de Deus. Maravilha! Que coisa maravilhosa estudar a palavra de Deus, né? E ouvir, sabe, pensamentos diferentes, conclusões. Isso é o resultado de como a palavra de Deus ecoa em cada um e como ela retorna. E é por isso que é tão bom estudar a palavra em grupo, assim, né? Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje. Lembro você, nós vamos orar daqui a pouquinho já, mas continua, você que pertence à Associação Paulistana, fica mais um pouquinho. Pastor César Reis tem aí alguns recadinhos para você que é professor da Escola Sabatina. São coisas importantes, significativas, tá? Continua logo após a oração. E eu vou pedir então, por favor, para o Lucas orar para nós, para terminar. Então vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra e aprender tantas coisas com a leitura desse capítulo que é tão especial do livro de Deuteronômio. Senhor, que o Senhor traga a nós essa realidade de uma relação próxima ao Teu lado, que possamos também, quando invocar, ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo e que a cada dia mais possamos também buscar uma vida de justiça, de promoção de justiça a todos à nossa volta. Que todos possam ver a Tua imagem em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe você, permanece aí mais um pouquinho. Obrigado vocês aí, viu? Deus abençoe e a gente volta depois, né? Até mais. Olá, irmão, olá, irmã. É bom recebê-los mais uma vez aqui. Temos estudado durante todos os dias dessa semana uma porção da Palavra de Deus, não é? Essa semana estamos estudando aí sobre a nação que tem Deus como o seu líder maior. Israelitas, um grupo de escravos, politicamente fraco, mas entendemos que o que torna essa nação grande, o que tornou essa nação grande e tem feito essa nação especial é em quem nós cremos. Quem é o nosso Deus? A quem servimos? Espero que você tenha aproveitado muito aí os estudos dessa semana. Pastor Fernando coordenando os estudos aí, como é bom a gente poder aprender mais do Senhor, não é? Saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é o nosso líder. Aqui está, não é, a lição da Escola Sabatina. Nós já estamos aí na sexta semana. Quanto temos aprendido do livro de Deuteronômio? Livro esse que nos ensina que existe uma nação, um Deus que nos escuta, um Deus de amor, um Deus Todo-Poderoso, tá bom? Mas está aqui a lição, ó. Você ainda pode preparar-se para o próximo trimestre, fazendo a assinatura da lição da Escola Sabatina, tá bom? Eu queria desafiar você, por que a gente tem que ter a lição nas nossas mãos? Por que o estudo da lição? Por que você, professor e professora, deve incentivar os seus alunos, suas alunas, a estudar a lição da Escola Sabatina? Por uma razão também muito especial, sabe qual é? Que aqueles que estudam a Bíblia, nós vamos ajudá-los a evitar a apostasia. Porque quando alguém estuda a Bíblia, quando alguém mergulha nos assuntos bíblicos, quando há uma imersão total no aprendizado de Deus, é lógico que isso vai diminuindo o número de apostasia. A nossa igreja, nós temos um nível de apostasia um pouco mais baixo, por quê? Porque a lição da Escola Sabatina, o estudo diário, o aprendizado diário, tem fortalecido os nossos irmãos e nossas irmãs e as nossas crianças. Desde pequenas, as crianças estão ali, né? Elas estudam a sua liçãozinha, desde ali do ventre da mamãe, não é? Ali no holzinho, as mães vão preparando as crianças, professoras, até chegar à fase adulta, até chegar à terceira idade, não é? Os idosos. Veja, nós temos uma preocupação desde o nascimento até mesmo ao descanso, desde o nascimento. Mas por que isso? Para fortalecer os nossos amigos, fortalecer os nossos irmãos e irmãs no conhecimento de Deus, na comunhão com o Senhor, e também isso evita a apostasia. Evita que a pessoa beba de fontes rotas, que seja tomado por qualquer vento de doutrina. É por isso que os assuntos são assuntos mundiais. Nós estudamos aqui, o mundo todo estuda o mesmo que estudamos aqui no Brasil. Olha que coisa impressionante. Esta escola é uma escola mundial.
é uma escola global. A escola sabatina é uma escola global. Não é legal isso? E evita apostasia. Quem sabe na sua igreja, você pode fazer até uma pesquisa na sua igreja aí, que aqueles que não têm a lição, aqueles que não dão muita importância à lição da escola sabatina, aqueles que não estudam, eles têm uma tendência de apostasia. Mas aqueles irmãos que estudam regularmente, aqueles irmãos e irmãs que dedicam-se a estudar uma porção da Bíblia, um maná diário, são pessoas que se fortalecem na sua fé, na sua convicção. Uma igreja que estuda é uma igreja forte. Uma igreja que estuda é uma igreja missionária. É uma igreja discipuladora. Então, líder da escola sabatina, aqui da Associação Paulistana, ou de outro lugar que você está me ouvindo, mas você, da Associação Paulistana, você que é líder da escola sabatina, você que é professor ou professora, eu quero animar você, não é, a motivar os seus alunos para que estudem a lição da escola sabatina. Faça isso. Nós vamos ter uma igreja mais vibrante, uma igreja mais missionária, uma igreja mais discipuladora. Não permita que seus alunos fiquem sem a lição, professor e professora. Dá um jeito, dá um jeito. Se você não tiver condição, vem aqui falar comigo. Não é? Não vai ser em virtude de 10, 20 assinaturas que nós não vamos deixar de lições, que nós não vamos deixar de atender você. A gente pode aqui te ajudar um pouquinho, você um pouquinho, eu um pouquinho, todo mundo se juntando para que nossos irmãos sejam alimentados pela palavra de Deus. É importante isso, irmãos. Uma das razões de a gente estudar a lição da escola sabatina é que a gente vai diminuir o número de apostasia na igreja. Porque uma árvore que está com boas raízes, ela não cai tão fácil. Agora, se uma planta com raiz, não tem raiz, uma árvore não tem muita raiz muito profunda, qualquer vento derruba. Aí nós temos uma igreja fraca, uma igreja debilitada, mas a sua igreja não vai ser assim. Você como líder da escola sabatina, você como professor, você vai motivar os seus alunos, você vai se preocupar com eles. Este é uma atividade sua, não é? Então, amigo, amiga, vai atrás, trabalhe fortemente isso aí com seus liderados, tá bom? Eu conto com o seu apoio, conto com sua ajuda e eu estou aqui à sua disposição para que esses irmãos e irmãs sejam fortalecidos no conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor, no conhecimento da comunhão com o Senhor, conhecendo mais o Senhor da Bíblia, conhecendo a Bíblia, conhecendo a aliança que temos com o Senhor e vai preparar um povo para ter um encontro com o Senhor, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha aí uma semana feliz e abençoada e diariamente aproveite para estudar aí, ó. Estudou um pouquinho hoje, amanhã reveja isso, depois da manhã reveja, isso vai ser extraordinário para você, tá bom, professor e professora? Deus te abençoe, Deus te fortaleça e tenha aí uma semana feliz e abençoada e também um sábado feliz com o Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço para você e até mais.